Boa tarde, pessoal. Quase boa noite, né? Vamos dar início aí, dentro de 2 minutinhos, ao nosso culto do Evangelho no Lar, né? Desse domingo aí abençoado. Agradecendo aí os companheiros, né? Agradecendo aí os amigos que estão participando conosco, né? Que Jesus possa encher os nossos corações, os nossos pensamentos aí de energias positivas, né? Energias de amor, de paz. Né? Lembrando, né, gente, o culto é sempre aos domingos, às 17h30, né? E durante o culto a gente sempre faz também um momento de irradiação, né, para aqueles que estão em necessidade, para as pessoas que estão passando aí por provas, dificuldades, muitas vezes maiores que as nossas, né? Então a gente, né, pede a todos aí que puderem colaborar conosco, né, que puderem aí nos ajudar, né, nesse trabalho, né, com as preces, com a participação, né, que a gente possa aí encontrar boas vibrações, né, boas energias para esse trabalho que é tão importante, que é tão profundo, né? A gente sempre lembra, quem quiser aí pegar uma garrafinha com água fluidificada, né, quem quiser deixar, né, a gente, né, sempre espera um pouquinho para começar com o culto, né? Então a gente pede aí aqueles que puderem, né, que tiverem desejo aí de participar com a gente, né, quiserem guardar aí uma garrafinha com água, quiserem deixar aí, né, já pronto, né, para a gente poder iniciar o culto, né? O culto é bem tranquilo, né? A gente faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma obra subsidiária do Kardec, meu grupo Chico, né? A gente está lendo aqui o Evangelho, né? E o livro Caminho, Verdade e Vida do Emmanuel, tá? Aproveitando, pessoal, né, para quem está chegando aí agora, né, lembrar que hoje à noite, às 19h, a gente vai fazer uma live sobre autismo e espiritualidade. Nós vamos falar um pouco sobre o autismo, né, sobre esse transtorno aí, né, do espectro autista, né, a visão espiritual, né, um pouco da visão, né, da ciência também, né. E aí a gente está convidando a todos, a gente vai transmitir, desculpa, tanto aqui pelo YouTube, tá? Quanto pelo Instagram, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente vai fazer pelo YouTube e pelo Instagram ao mesmo tempo, tá bom? Então quem puder participar conosco aí, né, vai ser muito bem-vindo hoje às 19h, né? A gente mandou, né, a gente vai mandar de novo os links, né, do estudo no YouTube para todo mundo que quiser participar, né? E quem está aqui é só abrir também o Instagram, que a gente vai, né, fazendo ao mesmo tempo nos dois canais, tá bom? O YouTube, o canal, para quem quiser também procurar, né, o canal nosso do YouTube chama Amigos do Caminho. Se você procurar lá, Amigos do Caminho, né, vai ver a partir das 19h a transmissão lá do nosso estudo, tá? Pessoal, então vamos dar início, né, ao nosso culto do Evangelho, pedindo aí a Jesus, a espiritualidade amiga, que neste momento possa nos envolver com amor e paz. Que possamos, elevando o nosso pensamento e entendimento, buscar as vibrações da luz, do bem, da espiritualidade. Ajuda-nos, Senhor, no entendimento e na paz, e dá-nos a oportunidade de crescer, de amar e de entender, acima de tudo, os valores do bem e da luz. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão, no respeito, no trabalho, e ajuda-nos, Senhor, na caminhada rumo à paz. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos dar início, né, ao nosso culto. A gente sempre faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente lembra aí que a espiritualidade aproveita, né, o Evangelho, né, para poder trazer para a gente o que nós precisamos de trabalhar, né? Então o Evangelho vai dar uma dica para a gente aí, né, o que a gente vai trabalhar durante a semana, né? Então a gente abre aqui sempre de maneira aleatória, né, esperando aqui que a espiritualidade nos intua, né, para a gente ver exatamente o que é útil para todos nós, né, nessa semana. Vamos lá. Abrindo aqui, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo fruto. Missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas. Não acrediteis em todos os espíritos, né? E nós estamos aqui no item 4, missão dos profetas. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predições se tornaram sinônimos. No sentido profético, no sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar
as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, pois, ser profeta, sem fazer predições. E essa ideia era a dos judeus ao tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e anciãos, estando reunidos, lhe escarraram no rosto, lhe bateram com socos e lhe bofetavam, dizendo: Cristo, profetiza para nós, e diz que te bateu. Entretanto, ocorre que os profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertência aos homens. Esses fatos tendo se cumprido, o dom de predizer o futuro foi encarado como um dos atributos das qualidades do profeta. Então, ele está falando aqui, né, que a missão do profeta, né, muita gente acha que o profeta é só o cara que fica, tipo, Nostradamus, né, vai acontecer uma tragédia, vai acontecer um acidente, vai cair o avião, né? E, na verdade, né, a gente pode elevar um pouquinho esse entendimento, né, pensando que o profeta é alguém que vive no futuro, no sentido que a mente dele está sintonizada, né, com valores espirituais que muitas vezes as pessoas que convivem com ele naquela época, naquele momento, naquele período, não entendem. Né? O profeta, muitas vezes, ele é o porta-voz da espiritualidade, ou seja, é um tipo de médium. Né? A gente pode entender que os médiuns e os profetas são a mesma coisa. Né? Claro que a gente vai ter uma diferença de nome, né? Por causa da época, né? Existe aí uma questão de vocabulário, mas se a gente for analisar bem, o que é o profeta se não alguém que nos lembra ou que acena para a gente, né, com os ideais do amanhã? Jesus é um profeta, né, na medida que ele traz para nós um padrão de vida, de entendimento através do Evangelho que está acima, né, da época que ele vivia e acima da nossa. Né? Tive o André Luiz trazendo as obras através do Chico. O que é o nosso lar, se não um mundo regenerado? Né? O nosso lar é um exemplo para a gente poder entender a colônia espiritual, que o André Luiz descreve para a gente em detalhes nas suas obras, né? Principalmente na primeira. Né? O que é o nosso lar, se não um mundo regenerado? Né? Quando a gente pensa, o que é o mundo regenerado? É o nosso lar. Aquela organização social, aquela organização econômica, aquela organização familiar, né? Onde tudo funciona dentro de um critério onde o mérito, o amor, a bondade, né, que são os verdadeiros títulos, né? Então o André Luiz, através do Chico, ele está trazendo uma profecia. Ele está falando para a gente como é que vai ser o mundo do futuro, né? Ele está falando para a gente como é que vai ser aqui no plano físico um dia. Um dia nós vamos ser semelhantes às colônias espirituais, né? Vamos ter a mesma vivência, né? E vamos ver aqui agora, né? Vamos ler aqui o Caminho, Verdade e Vida, né? E vamos abrir aqui e ver o que a espiritualidade fala pra gente aqui, ó. Reencarnação, né? Tema 108 do livro Caminho, Verdade e Vida. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançados no fogo. Jesus, quem anota isso é Mateus, no capítulo 18 do seu Evangelho, né? No versículo 8. Unicamente, aqui agora o Emmanuel falando pra gente, vamos pensar aqui. Unicamente, a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, Jesus falou-nos de seus belos e sábios princípios. Essa passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. Os contemporâneos de Jesus, a maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralisado. A expressão melhor te era entrar na vida representa sua solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, ao Senhor a existência contínua, a vida de sempre, dentro do qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia das tuas palavras, apresentamos Jesus, o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos do berço, que pedem semelhante prova como períodos de refazimento e regeneração, indispensáveis à felicidade por vindoura. Quando a imagem do fogo eterno, inserta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição,
Porquanto, enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazer através de 1000 meios diferentes, se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos. Os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. O que está falando aqui? No primeiro texto, está falando sobre os profetas, que são aqueles que fazem com que a gente perceba o amanhã, que são aqueles que nos avisam do futuro, de certa maneira. Os profetas, eles trazem avisos, eles trazem orientações. E agora aqui está falando, Jesus falando sobre o que é a reencarnação, o retorno à vida, muitas vezes perdendo um membro ali, o caso ali mais sério, e acima de tudo, a gente percebe na fala de Jesus que ele está explicando para a gente o porquê de muitas situações. Toda limitação, ela tem como objetivo algum ensinamento. Então, se eu estou limitado no meu corpo físico de alguma forma, é porque eu tenho que aprender a lidar com algum fator da minha vida que, por certeza, eu possa ter desperdiçado no passado. Então, quando a gente pensa, o profeta fala do futuro, e Jesus também está falando do futuro, que são os renascimentos aí sofridos. Vamos lembrar que Jesus está falando ali há 2000 anos atrás para um povo que está muito vinculado ali com as provas e expiações, o mundo de prova e expiação estava fortíssimo, e Jesus tinha que explicar para eles o porquê das situações. Uma das grandes coisas que a gente busca, é saber os porquês. Por quê, E quando a gente entende que tudo demanda, a nossa escolha, e que junto com os profetas a gente percebe que o nosso mundo futuro vai ser melhor, de acordo com a semente que eu plante agora, nós vamos construir aí um caminho de esperança. Vamos lembrar, que apesar das dores, o nosso destino é glorioso. A espiritualidade tem trabalhado isso muito com a gente, tem falado isso demais para a gente falar muito disso, que é o grande período de transição que nós estamos vivendo. E esse período de transição, ele se reflete não só no planeta como um todo, no campo físico, mas também na intimidade de cada um de nós. De maneira que a gente está sendo confrontado com o nosso passado, para a gente poder reajustar, para a gente poder aprender com o nosso passado, sem mecanismo de culpa. Uma coisa que o Lucas sempre fala para mim, que culpa é sinal de espírito atrasado e infantil. A culpa é sempre um sinal de espíritos atrasados e infantis, porque todo espírito infantil, ele culpa alguém pelas suas desditas, pelos seus erros, pelos seus fracassos, pelas suas dores. Quando você vai na reunião mediúnica e manifesta um espírito sofredor, um obsessor, qual que é a maior parte do tempo dele, com que ele usa a maior parte do tempo dele? Para culpar alguém. Eu persigo ele porque ele me roubou, porque ele me traiu, porque a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é isso. Eu tô assim porque fulano. Ou seja, o espírito sofredor, a característica básica dele é que ele culpa alguém. Ou então, o espírito que sofre culpa a si mesmo. Então ele está sempre culpado, sempre dolorido, sempre, nós somos que eu sou muito mal, que eu sou muito ruim, que eu sou muito isso, que eu sou muito aquilo, que eu sou um traste. A culpa é característica do espírito inferior. Por quê? Porque o espírito superior, quando ele lida com as suas falhas, ele lida de maneira elevada. Ele não assume culpa, ele assume responsabilidade. Porque a responsabilidade, ela nasce do entendimento do erro. Então o espírito superior, ele pode olhar para o passado espiritual dele e ver que há 500 anos atrás ele foi um assassino. E ele vai olhar assim, eu fui um assassino, realmente. Eu cometi atos tenebrosos, mas o que eu era naquela época? Eu era um ignorante, eu era um tolo, eu era um viciado, um desequilibrado. Hoje eu não sou mais isso. Então não sou culpado, mas eu vou correr atrás de ver aqueles que eu prejudiquei para ajudá-los e para beneficiá-los. Ou seja, a responsabilização é sempre útil. A culpa é sempre falatório. Então quando a gente é pego com a boca na botija, que a gente fez uma coisa errada, a culpa vem, o que a gente faz? A gente chora. Meu Deus, Mas aquilo ali não resolve o problema. O que resolve o problema é o quê? É assumir a responsabilidade. Essa é a nossa diferença para os espíritos superiores. O espírito superior, ele pode saber do passado espiritual dele porque ele dá conta de lidar com responsabilidade. O espírito igual a gente não pode saber nem o que fez semana passada, porque a gente desespera. Se a gente foi vítima, a gente vai sair culpando os outros. É por isso que eu não sou feliz.
Se a gente for o causador, nós vamos sair culpando a gente mesmo, né? E vai entrar em desespero, em depressão, em tristeza, né? Olha só. E à medida que a gente aprende a ser responsável, nós vamos ter um direito, né, de lidar com o nosso passado. Aí o passado vai aparecendo. Aí nós vamos começar a entender. E à medida que eu me responsabilizo, eu cresço. Né? Então, assim, é uma coisa para a gente poder refletir, né, nessa dinâmica aí do profeta, né, do futuro, do amanhã. Né? Jesus começa a ensinar também, né, aqui no comentário do Emmanuel, que a ação tem consequência. O grande ensinamento por trás dessa parte que Jesus fala, né, de cortar o pé, aquela coisa toda, né, um símbolo muito pesado, mas para a época dele não era tanto. Né? O que Jesus está falando para a gente em exemplo ali? Nós temos responsabilidade. Olha, meu filho, o que você fizer, você vai ser responsável. De um jeito ou de outro, você vai ter que responder. Né? Então Jesus não culpa, Jesus responsabiliza. Né? Olha só como é que é. Né? Então, se a gente quiser crescer espiritualmente, nós temos que abraçar a responsabilidade e fugir da culpa. Nós não somos culpados, nós somos responsáveis. Né? Então vamos lá, né, pessoal? Nós vamos fazer agora a nossa irradiação. Né? A gente sempre faz aí no finalzinho, né, do culto do Evangelho. Quem quiser colocar os nomes aí pra gente, né, fique à vontade. Lembro mais uma vez, hoje às 19 horas aqui no Instagram, tá? E também lá no YouTube do Amigos do Caminho, a gente vai mandar o link para todo mundo. Nós vamos fazer um estudo, eu e a Edné, que vai me ajudar, porque ela tem lá, sei lá quantas formações, acho que umas 5 formações na questão do autismo, né? Nós vamos fazer um estudo sobre autismo e espiritualidade, tá? Nós vamos falar um pouco do autismo na questão científica e vamos falar um pouco da visão espiritual daquela coisa. Né? Por que a gente está fazendo esse estudo? Né? Porque se a gente avalia, né, muitas pessoas, né, tem às vezes uma visão equivocada, principalmente o pessoal mais velho, porque hoje o autismo é um espectro que envolve muita coisa. Né? E às vezes quando você pergunta para aqueles expositor antigo, aqueles espíritas de 80 anos de idade, autismo para ele é aquele menino que fica balançando sem parar no canto da parede lá, tá? Mas não é só isso não. Né? E é sempre uma coisa punitiva, né? E nós vamos falar um pouco disso, então vamos entrar nisso, fazer um spoiler, tá? Mas vamos fazer a nossa prece de radiação, né? Aproveitando esse calorão que tá, não sei se vocês estão sentindo calor, eu tô derretendo aqui, a minha blusa aqui não dá pra ver, não, mas ela tá toda, né, suada, né? Vamos fechar os nossos olhos, né? Vamos nos lembrar neste momento do Cristo, da espiritualidade amiga e pedir por aqueles que amamos e que estão em necessidade. Mestre amigo, escuta a nossa súplica, ajuda-nos a ajudar, dá-nos amor, entendimento, boa vontade, respeito. Ajuda-nos a trabalhar a convivência que se baseia na compreensão. Ajuda-nos a trabalhar o respeito que se baseia no afeto. Escuta, Senhor, os nomes que aqui forem ditos e favorece de acordo com a possibilidade de cada um. Que a espiritualidade amiga possa envolver os corações e mentes e que possamos nos lembrar e pensar, vibrando em luz, em paz, em cura, pelos que amamos e por aqueles que precisamos aprender a amar. Então vamos lá, né? Vamos começar a ler os nomes aqui do Jitsi. Ivone Rodrigues da Silva, Vinícius Rodrigues Fortes de Almeida, Silas Vivaldini, Thaís Gonçalves, que desencarnou hoje. Nossa, Deus abençoe, que ela seja amparada pela espiritualidade e a família seja confortada, né, com a esperança da eternidade. João José Rosário, Antônio Sá Alves da Silva, Maria Tambellini, Raquel Aguiar e família, Márcio Marques Ferreira, Gustavo Marques Ferreira, Hélio Nunes de Castro, Gabriel Pedrosa Marques Ferreira, Heraldo de Faria Pedrosa, José Antônio, Gustavo Roberto, Walter Vivaldini, Aparecida do Carmo Oliva, Antônio Toscano, Heitor Augusto Pedrosa Assunção, Arthur Henrique Pedrosa Assunção, Humberto da Silva Pedrosa, Daniele Soares Silva. Agora aqui no Instagram, né, vamos ler os nomes do Instagram também. Só rolar aqui para pegar o primeiro aqui. Muitos nomes. Que bom, Deus abençoe todos. Vamos lá. Margarida Cândida Marques, Helena dos Reis Marques, Maurício Diniz de Almeida, Maria Aparecida Marques, Edmegue Diniz Barbosa, Maria Aparecida Bento, Rosimeire Pinto, Mário Francisco Almeida Figueiredo, Sandra F. de Souza, Mirei Viegas, Edgar Pires, Leandro Pires, Jorge Pires, Jaiden Raes,
Florian Gache, André Fernandes de Almeida, Bruno Eduardo Rodrigues, Hélio Ferreira de Souza, Maria das Graças de Souza, Miller Samuel Bento de Oliveira, Antônio do Nascimento Oliveira, Gabriel Ananias Nunes Batista, Átila César Alves Pereira, Michele Campos Santos, Adriana Maria Mendes Fernandes, Adriano Souza do Nascimento, Maria Fernanda Roberto de Oliveira, Silvia Ferreira Guedes da Câmara, Vinícius Peixoto de Azevedo, Tásia Catarina Fonseca da Silva, Marcos Henrique Guimarães Costa, família e amigos. Ruth, em tratamento do câncer, Deus abençoe ela, né, Isabel? Renato Moraes Bezerra está fazendo aniversário, Deus abençoe também, muita paz, muita luz, né? Muito discernimento, né? Mais um ano de vida, oportunidade de crescer. Rejane Júlia, Maria das Graças Batista, Elisete Guimarães, Valmir Vidal, André Souza Nascimento, Maurício Eduardo de Carvalho, Jaqueline Nilza Marques, Guilherme Luiz Quaresma dos Santos, Érito Hipólito de Oliveira e Janaína de Oliveira Bravo, Breno Duarte Marques Faria, Roberto Souza de Paula, Aurelina de Souza Paula, desencarnada, que ela também seja envolvida com muito amor. Stefane Mahara Peixoto, Dulcimar Peixoto, Maurício José Paixão, João Paulo Azevedo, Otília Lucas Vieira Azevedo, Gabriel Lucas Vieira Azevedo, Laurinete Domingos Lucas, Sualete Domingos Lucas, Eline Nathalie, Marques de Oliveira, Fábio Lisandro Pereira Ferreira, Joana Valentina Oliveira Ferreira, Bernardo Luiz Oliveira de Carvalho, Rafael Júlio Duarte, desencarnado, Jesus o abençoe, Francisca Maria da Silva, Célia Maria de Avelar Carvalho e Filhos, Stefane Mahara Peixoto, Clarice de Paula Gouveia, Cristine de Paula Gouveia, Cristiano de Souza Nascimento, Maria Leise Riso Vicense, acho que é isso mesmo, desculpa se eu falei errado, tá, gente? Rejane Bezerra de Moraes e seus filhos, Antônio Lucas Bento, Cristine de Paula Gouveia, Gabriel Lucas Vieira Barbosa, Jonathan Guilherme Silva, Silvia Manfrim e família, né? A gente faz... Por que a gente repete todos os nomes? Gente, a espiritualidade sabe, quem precisa sabe, mas quando a gente lê o nome, a gente está pensando naquela pessoa. Então, quando a gente está lendo, né, quem puder ler mentalmente junto com a gente, né, e repetindo mentalmente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos juntando vibração em favor daquela pessoa, né? E cada pessoa dessa tem a sua história, tem a sua necessidade, né, tem as suas conquistas, tem os seus valores, né? Por isso que a gente sempre lembra da importância, né, de fazer essa irradiação coletiva, né? Para quem não sabe, a Ivone do Amaral Pereira, que era uma grande médium aí da doutrina, né, viveu lá na virada de 1900, né? Ela tinha um caderno no qual ela anotava o nome de todos os suicidas que ela ficava sabendo. Na época dela, lá no século XIX, século XX, né? Era comum nos jornais, quando alguém suicidava, colocava o nome no jornal. Hoje isso é proibido porque, segundo a pesquisa científica, se induz, né, o suicídio. A pessoa lê aquilo e aí, né, meio que perturba, a pessoa tende a suicidar também. Mas aí na época dela não, saiu o nome dos suicidas todos no jornal. E aí a vida dela inteira ela ia escrevendo o nome. E todo dia ela fazia um culto no lar e ela lia o nome de todo mundo. Todos aqueles espíritos suicidas, né? E eles falavam para ela que no momento que ela lia, lá na hora do culto, é um momento como se eles, né, eles estavam às vezes no vale do suicida, estavam às vezes desesperados, né? Aquela coisa toda que a gente sabe que o suicídio é um trem complexo. Que era o único momento que muitos deles tinham paz, né? Porque ali naquele momento do culto ali, e a lembrança dela ia até eles, né? Por isso que quando a gente faz aqui a irradiação, a gente lê o nome de todo mundo, né? Que não é o caso do suicida, graças a Deus, né? Às vezes aparece até algum nome de alguém que suicidou, né? A gente coloca também. Mas olha só, se para eles, né, um minuto lá da prece dela lá, que ela lia muito rápido, um caderninho enorme, né, ajudava, imagina a gente aqui, que somos 20, 30, né, 40 pessoas aí vibrando, né, por aquelas pessoas que a gente sabe que estão necessitadas, né? O poder da nossa mente pode muito, tá? Por isso que a gente fala sempre a leitura dos nomes dos companheiros, né? A gente sempre faz isso, tá, gente? Então agora a gente vai chegar, né, ao final, agradecendo o Cristo aí pela oportunidade, né, lembrando a todos aí do nosso estudo hoje às 19 horas sobre autismo, né, e espiritualidade, pedindo ao Cristo nesse momento que fortaleça o nosso coração,
a nossa mente, o nosso propósito de ser melhor. Que possamos ir em frente, confiantes, no bem, no amor e na paz. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Meus amigos, muito obrigado, né? Tenham todos aí uma boa tarde, né? Até mais tarde, se Deus quiser, né? Quem puder participar do estudo com a gente, né? E é isso, muita paz, muito amor aí para todos nós, né? Nós estamos precisando, né? Um pouquinho menos de calor, né? Vamos dar equilibrado no clima aí, né? Muita paz, gente. Com Deus. Até daqui a pouco. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.